relacionamento, esse casamento que traz todo o simbolismo de Shavuot, da festa das semanas, e é exatamente aqui que nós estamos, nessa questão aqui, ainda nesses ajustes, nessa contagem, para que possamos oficiar diante do Eterno. No primeiro mês, estamos em Pessa, Nissan. Agradecemos a revelação que veio dos céus. E isso não ocorreu por mérito do povo, mas unicamente da bondade e misericórdia do Eterno. Aqui então, aquele movimento que o Eterno faz, da onde ele está até as regiões mais baixas, para que ele se apresentasse como alguém que quer ter um relacionamento. Isso a gente consegue visualizar ali em Gênesis, no capítulo 15, que é o simbolismo de Pessa, que é uma movimentação da parte do Eterno para redimir, para fazer a redenção do seu povo. Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Então aqui a gente vê Pessa, a festa da redenção, esse movimento de retirada do povo de Israel do Egito como uma ação inicial. É o que nós todos os anos lembramos em Pessa. O segundo mês, Iyar, o mês da contagem do Homer, envolve o serviço, a revelação que vem de baixo, que é exatamente essa situação que nós estamos aqui em Números. A ligação da ação de obediência do homem em relação à Torá, o reconhecimento da unicidade e da necessidade de elevação diante do Eterno. E essa elevação aqui, ela não é uma elevação na força da carne, é uma elevação de acordo com o modelo que foi apresentado no deserto, a Torá. Então, o Eterno, ele retira o povo de Israel do Egito, o Eterno entrega a Torá, que é a vontade do Eterno, que foi declarada a toda a humanidade. Ele dá todos os parâmetros para que nós possamos nos organizar e nos elevar diante dele. Não nos elevar em altivez, mas nos elevar em serviços para que possamos entrar nesse matrimônio com o Eterno. O ato de aproximação do povo, elevação, para alcançar a presença de Adonai. Por isso, a participação ativa do sacerdote de Arão, para que o povo fosse conduzido pelo ensino e dedicação à elevação necessária para a presença de Adonai. Essa elevação resultante da obediência e serviço do tabernáculo traz o simbolismo do casamento. Então, o Eterno, ele sai da sua posição e nós nos elevamos. Ela é uma proximidade para o casamento. E é marcado na outorga da Torá, que é a festa de Shavuot, a festa das semanas, a festa de Pentecostes. E nós conseguimos ver ali em Jeremias, no capítulo 2, que é um profeta que levanta grandes lamentações, mas ele traz a memória do que é essa questão no deserto, do relacionamento, desse casamento, dessa proximidade no deserto. Ali em Jeremias, no capítulo 2, versículo 2. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Eterno, lembro-me de ti, da piedade, ou seja, do serviço, da justiça, da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Ali o Eterno sustentando com o pão, ali o Eterno formando o povo, formando os sacerdotes, entregando o tabernáculo, o povo seguindo, mesmo com as suas dificuldades, mas o seu interesse interior, o seu ato voluntário era de permanecer diante do Eterno. E aqui o Eterno faz uma lembrança desse amor, desse interesse por parte do povo de Israel, do nosso povo Israel. A revelação da vontade do Eterno no deserto deixa clara sua intenção de que esse relacionamento é um interesse por parte de Adonai para toda a criação. E nós temos ali, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a questão do derramamento do Espírito, comprovando ali a palavra dos profetas.
E exatamente nesse mesmo período, o interesse de Adonai incessante em manter esse relacionamento. Não por acaso Shavuot marca essa questão, desde do deserto até ali no Segundo Testamento e também nos nossos dias, com todos os acontecimentos que a casa mesmo tem vivido. Mas o deserto, ele é esse local, né, de tratamento, de ensino e de punição. A punição da parte de Adonai deixa consequências como a vida no deserto. Você fica sem mantimentos, você fica na dependência, a sua força de trabalho não vai resolver nada, e não há ouro, não há prata, não há riqueza, não há posição, não há situação que possa resolver os problemas que o deserto traz para cada um de nós. Porque lá você está 100% dependente do Eterno, do que Ele tem a fazer, do que Ele tem a te dar, do que Ele tem a proporcionar. Então, quando vamos e somos conduzidos ao deserto numa punição, numa penalidade, a gente precisa lembrar, é por conta de um amor primeiro de Adonai, de um retorno necessário, de um arrependimento necessário, e por isso toda essa organização que nós vemos na porção. Por isso toda essa questão está diante dos nossos olhos. A motivação da punição é fazer esse casamento. E nós conseguimos ver ali isso em Oséias. Vamos ver ali essa palavra em Oséias. No capítulo 2, nos versículos 14 a 16. Oséias 2, 14 a 16. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E aqui é importante a gente lembrar o significado desse censo, dessa contagem. Ao mesmo tempo que o Eterno trata de maneira individual, né, quando a gente pensa no individual, é que cada um tem uma importância, ou seja, não existe outra pessoa que se repete aqui em seus comportamentos, seus pensamentos, a sua utilidade, sua função, mas também iguala, é uma individualidade, é uma igualdade a função dessa contagem, desse censo. Por que igualdade? Porque na contagem, a gente precisa lembrar, cada um apresentava o seu meio shekel, cada um apresentava a sua quantia, que era igual a todos. O mais rico não daria mais, o mais pobre não daria menos. Ou seja, a pessoa que tem altos poderes ou altas posições era contada da mesma forma daquele simples que pouco tinha. Então nós precisamos lembrar dessa questão também. Oséias 2,14. Portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração de todos, do pequeno, do grande, do forte, do fraco, todos serão abordados. Versículo 15. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança. Ou seja, chama para o deserto para uma coisa boa, vindoura. E ali cantará, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Olha como é que está em linha com a palavra de Jeremias ali. Ou seja, eu vou trazer você para um ensino, para um tratamento, para um relacionamento de fato mais duro, mas para quê? Para extrair de você aquele sentimento, tirando de você toda a sua carga, toda a sua altivez, toda a sua concupiscência, seu desejo aflorado na pele, o seu sentimento. Versículo Acor. Vale de Acor significa tribulação, ou seja, vai trazer a tribulação para produzir esse fruto positivo de arrependimento mais à frente. Versículo 16. E naquele dia diz o Eterno, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. Olha como está revelado diante de nós a vontade do Eterno nesse relacionamento, nesse casamento, nessa intimidade. Mas é claro, não vamos conseguir essa intimidade continuando nos comportamentos que aonde nós fomos chamados, na maneira como nós fomos chamados. É preciso demonstrar outro tipo de comportamento, e é isso que traz, né, essa necessidade. Essa terceira contagem foi uma oportunidade da criação corresponder à vontade do Eterno em ter um relacionamento.
ali no último versículo da porção. O Léo até me chamou a atenção em relação a esse versículo ali atrás. Nem sabia que eu já tinha destacado ele aqui para falar. No último versículo, lá em número 7, versículo 89, e diz, porque é um interesse de corresponder, ou seja, é uma ação que a gente está fazendo como uma reação, tá? A gente está reagindo àquilo que o Eterno fez primeiro. Número 7:89, dentro da nossa porção. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim como ele falava. Quem não quer ter esse relacionamento com o Eterno? Hoje, pela nosso receio, da nossa incapacidade, da nossa impureza, a gente obviamente quer estar próximo do Eterno, mas a gente sabe que se estivesse nessa proximidade, talvez nós não conseguiríamos sobreviver. Mas o que o Eterno nos traz no deserto, em Bamidbar, no deserto, é a capacidade, a possibilidade de nós nos deixar os fardos que nos afastam do Eterno para ter esse relacionamento de proximidade. Por mais perigoso que seja, a gente aprende que viver com o Eterno é um relacionamento de perigo o tempo inteiro, mas o que a gente precisa desejar é isso. Porque se a gente for prestar atenção, se a gente não quiser ter esse relacionamento com o Eterno por medo, é porque a gente está apegado às nossas condutas, às nossas impurezas, o nosso relacionamento familiar, os nossos pensamentos e filosofias de vida, aos nossos posicionamentos. A gente quer ficar agarrado nessas coisas para não falar tete a tete com o Eterno, porque a gente vai morrer se a gente não abandonar esses ídolos, se a gente não abandonar essa concupiscência, esse desejo desenfreado e esse governo dos sentimentos. Então, a gente precisa desejar esse relacionamento, precisa. E isso vai resultar em perdas. Esse ganho espiritual vai resultar em perdas físicas, vai resultar. Porque muitas vezes a gente tem um relacionamento amistoso no meio da sociedade, a gente fala o que todo mundo quer ouvir, a gente é camarada, né? E aí a gente muitas vezes não está fazendo o papel que precisa fazer. Não de ser chato ou coisa do tipo, mas assim, de ensinar com o próprio testemunho. Às vezes você deixa de resistir a uma coisa que você muito bem poderia resistir só para estar ali no meio, ser aceito. É essa questão que a gente precisa. E às vezes, quando você simplesmente deixar de realizar alguma coisa, ou de participar de algumas reuniões, você vai perder fisicamente alguma companhia, algum amigo, algum ente familiar não vai querer mais ter contato com você. Isso é uma consequência. A gente não pode achar que a gente vai conseguir manter todas as coisas ao mesmo tempo. Então, assim, conciliar isso é uma coisa um pouco complicada. Mas é claro, o Eterno vai dar o encaminhamento de todas as coisas, como tem dado a essa casa o tempo inteiro. A criação, ela corresponde ao Eterno. Por que ela corresponde? O Eterno tem a primeira ação, como a gente viu ali, com o simbolismo de Peça. Pois a vontade do relacionamento é algo que vem lá do Eterno. Volta ali, em Êxodo, no capítulo 25. Antes da gente ter aqui, Números 7:89, a gente viu ali todo o planejamento e o Eterno externando esse planejamento com os filhos de Israel. Êxodo, capítulo 25, versículo 17. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. 18. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Aqui ele está falando, faça o propiciatório. Ele não está falando aqui que ele vai conversar, ele está trazendo que ele faça o propiciatório. Agora veja ali no versículo 22. E ali virei a ti, ele revela. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho.
tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ou seja, para ter esse relacionamento face a face, para que eu fale com você, é preciso que vocês cumpram essa tarefa, que vocês me tragam as dádivas, os presentes, para que vocês façam, executem esse serviço e para eu ter esse relacionamento quando tudo for consagrado e tudo estiver funcionando. Aqui o Eterno faz isso. E isso é confirmado ali, lá no Segundo Testamento, na palavra de 1 João, no capítulo 4. Vamos lá. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aqui nós sabemos que esse movimento, você vê, o Eterno primeiro manifesta a sua palavra, retira o povo de Israel do Egito, traz a sua Torá, fala sobre a necessidade do tabernáculo, fala sobre a necessidade do sacerdócio, e isso é um ato de amor, é aquele movimento que ele faz, criando as condições para esse casamento, esse relacionamento. E aí, só que como que nós podemos dizer que de nós não há nada de bom ou não vem nada de bom? Porque nós fazemos essas ações, nós conseguimos fazer Números 7:89 porque ele nos amou primeiro. Não foi uma ideia nossa, não foi uma ação que veio do homem. Ela foi inspirada por parte de Adonai para que nós pudéssemos nos casar com ele. Ou seja, é um ato de extrema misericórdia. Extrema misericórdia. Um homem não teria capacidade de criar isso com o governo do sentimento e com o governo dos seus desejos. Mas ele, em obediência, com a sua capacidade de obedecer, ele consegue chegar lá. Moisés, ele já tinha um relacionamento com o Eterno. Lembra, desde a sarça, o Moisés já tinha um relacionamento com o Eterno. Foram 40 anos no Egito, foram 40 anos no deserto e foram 40 anos de serviço. 3 ciclos de 40 anos que Moisés viveu. Nós precisamos compreender essa questão de maneira bastante clara. Moisés já tinha um tratamento para ter esse relacionamento. Ele já tinha um tratamento no deserto, como nós vimos ali, para que tivesse relacionamento. E a gente consegue visualizar esse relacionamento ali, em Êxodo no capítulo 33. Êxodo no capítulo 33, a gente prova esse relacionamento que Moisés tinha com o Eterno. Versículos 9 a 11. Êxodo 33, 9 a 11. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, isso não é o tabernáculo ainda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Eterno falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Eterno a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Aqui a gente tinha um relacionamento, mas o Eterno não queria que esse relacionamento ficasse circunscrito apenas à individualidade dele. A função profética de conduzir a criação, a elevação a esse casamento com Adonai, pela obediência à Torá, representava uma ação de utilidade pública e não um ato isolado e individual. Moisés, então, ele trouxe a palavra em obediência a Adonai, trazendo, para vocês se relacionarem com o Eterno, nós precisamos cumprir esse grupo de mandamentos e ordens para que possamos nos elevar, o ato de purificação, o ato de santificação, para que possamos realizar esse casamento. Isso. Josué, ali ele já estava um franco treinamento, um bom aluno, para dar continuidade a essa questão, né?
Porque Josué não teve aquele... ele passou os 40 anos no deserto, né? Ele saiu do Egito, passou os 40 anos, ou seja, ele também foi tratado 40 anos igual Moisés foi. Só que ele precisou ser tratado, entrar nesse acordo aqui, né? Ele não foi líder à toa, né? Ele não foi líder por coincidência. E aqui a gente chega numa questão que é fundamental. Nós vemos ali os filhos de Levi sendo organizados para servir no tabernáculo, na porção, né, na sua que nós estamos vendo hoje. Então, a gente precisa compreender que esse relacionamento, para esse relacionamento acontecer, nós temos que ter a noção de que nós precisamos nos convencer de algumas coisas. Nós precisamos nos convencer, tá? E um dos primeiros elementos que o ponto de partida, o ponto zero, é que o nosso Elohim é um Elohim zeloso, ele é ciumento, ele exige de nós um comportamento onde vai garantir a unicidade, a unidade dele, a unicidade dele, a grandeza que ele tem. Ali em Êxodo, no capítulo 20, lá nas 10 palavras, nós conseguimos ver isso bem, quando ele já anuncia, e aqui falando para todos, aqui não falando apenas com Moisés, mas falando para todos, em Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 6. Então falou Elohim todas essas palavras, dizendo: eu sou o eterno teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Lembra, para um casamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para si imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o eterno, teu Elohim, sou o Elohim zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então aqui ele já se estabelece, ele se apresenta como um Elohim zeloso. Nós vimos em Deuteronômio, no capítulo 4, a confirmação dessa característica de Adonai, em Deuteronômio 4, os versículos 23 e 24. Olha: guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do eterno vosso Elohim, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem alguma, coisa que o eterno vosso Elohim vos proibiu, porque o eterno teu Elohim é um fogo que consome, um Elohim zeloso. Aqui ele dá continuidade a toda essa característica. Vamos ver ali em Hebreus, no capítulo 12, nós temos ainda tempo para ver a palavra ali de Hebreus, no capítulo 12. Ali, ó, desde o versículo 11, ó. Porque os Hebreus 12, estou no 13. 12, desde o capítulo 11. E, na verdade, toda a correção ao presente, ou seja, quando a gente é atraído para o deserto, para ser corrigido, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Aqui a gente vê como que casa perfeitamente a palavra ali de Oséias com a palavra ali de Números, de Êxodo, como que a palavra está toda entrelaçada. Versículo 12: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Por quê? Porque eu fui para o deserto ser julgado. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Ou seja, se eu estou fraquejando, que eu possa retornar da minha fraqueza. Não que eu vá me perder totalmente em relação a isso. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Eterno, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Elohim, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú,
porque uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscasse. Porque não chegastes ao monte palpável, olha lá o casamento com o Eterno, não chegou no monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhe mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Moisés, aquele que já tinha um relacionamento com o Eterno. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Elohim vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a comunidade dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Elohim, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Yeshua, o mediador de uma nova aliança, de uma aliança renovada, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Ou seja, se nós nos desviarmos desse relacionamento, desse casamento, depois de conhecer o Eterno, nós estamos totalmente expostos e descobertos. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E essa palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam, aquilo que ele estabeleceu. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Elohim agradavelmente, com reverência e piedade. Aqui, ó, recebendo esse reino com agradável reverência e piedade, justiça, atos de justiça, bondade, amor, retirando toda a concupiscência, maus pensamentos, maus procedimentos. Versículo 29, porque o nosso Elohim é um fogo consumidor. Ele é exigente, ele é zeloso. Nós precisamos chegar a esse nível com Adonai. Acabamos Hebreus 12, 11 a 29. Pode falar, pastor, que eu vou beber água aqui. Ligou? Amém. Olha só, é muito interessante esse texto aqui de Hebreus, quando ele diz que Jesus é o mediador de uma nova aliança. Depois ele vem dizendo que, ora, versículo 27, esta palavra ainda uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, já que as inabaláveis, para que as inabaláveis permaneçam. Eu e você devemos ficar muito confiantes. Por quê? Porque as coisas que não são, que são removíveis, que são abaláveis, as coisas físicas, as coisas terrenas, elas não podem permanecer, não é isso aí? Tem que permanecer as espirituais. Interessante que Yeshua na cruz, quando o Salmo, Davi compõe o Salmo 22, e ele começa o Salmo 22 com a seguinte reflexão: Elohim meu, por que me desamparastes? Esse mesmo desamparo que Yeshua sentiu quando ele estava rumo à cruz em favor das nossas vidas. Os comentaristas falam que ele dá um grito aqui porque Elohim nunca desampara ninguém, nem a você, nem a mim, nem desamparou a Yeshua. Então era uma derrelição é um desamparo, mas ele dá um grito ali em nosso favor para que abandonemos as coisas que são abaláveis e tomemos posse das coisas que são eternas. Então o grito ele deu por nós.
nós podemos ficar tranquilos tranquilos não, atentos, ouvindo e tomando posse através da vida, daquilo que Ele fez já por nós, né? Para que esse casamento seja com toda a esperança. Isso. Que ele vai acontecer. Ele é perfeito. Ele não partiu de nós, ele começou de cima para baixo. Porque as coisas aqui embaixo são muito difíceis. Mas nós temos condições de nos elevar. Isso. Não é? É com uma palavra maravilhosa dessa de Yeshua em nosso favor, né? É exatamente essa a questão. E a gente precisa ter uma postura de esperança nesse casamento, porque parte do eterno. Não parte de nós, parte do eterno. E aí a perfeição se dá em relação a isso. Então nós terminamos agora há pouco o livro de Levítico, que fala sobre o tempo, local, modo. O Léo Gama falou exatamente sobre essas questões. E o modo traz a ideia do comportamento e a conduta. Isso nos implica na tentativa de convencer o homem a agir, a se comportar conforme os parâmetros que julgamos certos. Então, conduta é comportamento. E nós pensamos que precisamos sempre ensinar e fazer com que o homem seja convencido a se comportar de maneira correta. Para nós que cremos nas promessas de Adonai, na palavra de Adonai, a palavra é a fonte de verdade que nos auxiliará na tarefa de fazer um julgamento correto. Ou seja, só há possibilidade de fazermos julgamentos corretos se estivermos balizados na palavra. Se nós estivermos balizados, ou seja, baseados ou embasados em ideias pessoais, sentimentos, desejos, nós não temos condições de fazer esse julgamento de maneira correta. E aí que eu acho interessante uma questão. O homem, ele foi criado com a competência da obediência. Ele foi criado com a competência da obediência. Competência é o direito, faculdade legal que um funcionário ou um tribunal tem de apreciar e julgar um pleito ou questão. É direito, faculdade legal que um funcionário ou um tribunal tem de apreciar e julgar um pleito ou questão. Capacidade, suficiência, fundada em aptidão. Ou seja, eu sou competente para julgar. Ou seja, o homem ele foi criado com essa competência de obedecer. Tá? E competência é uma capacidade. Eu tenho competência para obedecer. Para obedecer, eu lembro de ter até falado isso nesse ciclo, que Abraão, ele ouviu e obedeceu. Isso para ele foi um exemplo de grande justiça e para nós também. Ele ouviu e obedeceu. Ou seja, para obedecer, a única coisa que nós precisamos é ouvir. Ouve e faz. Se a gente ouve e aí pensa, a possibilidade de dar errado é grande, porque aí já vem os nossos sentimentos, os nossos desejos. Então a primeira coisa é ouvir e fazer. Somos todos capazes. Quando eu falo que nós somos todos capazes, a gente lembra do censo no deserto. Todos são iguais. O rico, o pobre, o que tem doença, o que não tem, o que está no leito de morte, o que está sarando, o que está no leito de morte. Todos temos a mesma capacidade de ouvir. E assim, a capacidade de permanecer diante do Eterno. O homem era o guardião, isso foi falado também pelo Léo há 2 sábados, né? O homem era o guardião do fruto do conhecimento e quis manejar o que foi proibido. Ele era o guardião ali do fruto do conhecimento. E aí ele quis tocar, ele quis manejar, manipular. Ou seja, ele quis interceptar aquilo que ele não tinha capacidade para fazer. Ele não tinha competência para lidar com aquele conhecimento. Porque se ele tivesse a competência, ele poderia comer abertamente do fruto do conhecimento, da sabedoria e da verdade. Mas ele não tinha essa competência. Mas ele foi e transgrediu. E teve acesso ao conhecimento do bem e do mal. E aí ele passa a carregar em si a capacidade de julgar. Julgar é determinar se é bom ou se é mal. E colocar valor nas coisas. A dizer se é correto ou se é errado.
Então o homem tem essa capacidade, ele teve essa capacidade, adquiriu essa capacidade por meio de uma desobediência, mas está nele a capacidade da obediência. Então a questão que fica é a seguinte: com a debilidade da competência da obediência, ou seja, eu tenho a competência de obedecer, mas se eu for débil nessa habilidade, nessa competência, nós damos lugar à concupiscência, o governo do desejo, o governo do sentimento. Chegamos a um mau julgamento. Ou seja, quando nós somos governados pelos nossos desejos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nós somos levados e encaminhados para um mau julgamento. Exercemos mal a competência desse julgamento. Então, exercer um mau julgamento, então, ocorre tanto para os de fora, aqueles que não nasceram no lar de Torá, quanto para os de dentro, quando nossas condutas deixam a referência da Torá, quando nós deixamos a base da Torá para pensar com a nossa própria cabeça, as nossas próprias filosofias, os nossos próprios sentimentos e desejos, nós deixamos a base da Torá. Eu quero permanecer aqui agrupado com esse povo aqui que tem essa conduta, e eu não quero falar com o Eterno, eu não quero estar frente a frente com o Eterno. Eu vou manter um relacionamento com o Eterno, vou no sábado, vou ali, ou vou no domingo, vou ali naquela situação, mas eu não quero mudar, eu quero permanecer ali nessas duas condições. Isso é um laço, isso é um problema, e é um julgamento, proporciona que nós façamos julgamentos errados. E aí a gente precisa compreender que nós chegamos à necessidade de convencimento. Nós precisamos ter alguns convencimentos. O primeiro convencimento: nada de bom é natural do homem, ou seja, todo tempo nós temos que desconfiar de nós mesmos. Todo tempo nós temos que desconfiar de nós mesmos. Então, isso a gente consegue ver ali, em Tiago. Vai ali em Tiago. Capítulo 1, versículo 17. A gente vai usar aqui um recurso que é contrário. Para a gente descobrir que nada de bom vem do homem, olha o que diz Tiago 1,17. É uma interpretação ao contrário. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Se vem do alto, não vem de baixo. Se vem do alto, vem do movimento do Eterno para fazer o casamento com os de baixo. Não é o contrário. Então, aquilo que de bom se manifesta em cada um de nós, não é porque nós somos bons, é porque o Eterno nos ensinou, nos ministrou a palavra, nós aceitamos e ele escreveu com fidelidade o mandamento dele no nosso coração. E isso extravasou nas nossas ações, nos nossos atos de justiça. Não é porque eu sou santo, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou puro, não é porque eu ouvi, eu fui ensinado e aprendi. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Verso 14. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, gerado como uma mulher grávida, dá a luz ao pecado, ou seja, extravasa o pecado. Quando eu sou governado pelo sentimento, quando eu sou governado pelo pensamento, extravasa o pecado, é a ação. A minha mão vai lá e peca, a minha língua vai lá e peca, os meus pés me conduzem ao pecado, não ao ato de justiça. E aí a gente precisa compreender essas questões de maneira bem clara. Então, nada de bom é natural do homem, porque a natureza do homem é má. Ela precisa de purificação para o casamento, para nos apresentarmos nesse casamento. Dependemos do Eterno, do relacionamento com Ele, para exercer um bom julgamento. Ou seja, para eu fazer um bom julgamento, eu preciso do relacionamento com o Eterno. Ou seja, se eu quiser ficar no meu grupinho, pensando as coisas que eu quero pensar, ou se eu quiser permanecer nas minhas práticas, falando mal, agindo mal, adulterando, roubando, se eu quiser ficar mentindo,
Eu não vou ter relacionamento com o Eterno, onde Ele vai falar comigo, eu vou falar com Ele, e o meu julgamento vai ser contaminado. Ou seja, as minhas decisões, lembra, a gente comeu do fruto da verdade, do conhecimento e da ciência. A gente tem isso nas nossas mãos. Agora, para eu julgar corretamente, eu tenho que estar em relacionamento com o Eterno. E é isso que fala dessa porção. Eu preciso desse relacionamento, desse casamento, da função dos levitas, do funcionamento do templo, do funcionamento ali dessas estruturas. Dependemos dessa questão. O segundo convencimento é o seguinte: o mau julgamento é algo contaminante. Ou seja, se eu não quero ter relacionamento com o Eterno, eu vou fazer um mau julgamento. E isso é contaminante. Eu contamino o outro. Porque eu ouço falar, não penso, falo. Contamino o outro. Eu ouvi que uma pessoa tem uma conduta, não concordo, falo, não vi a pessoa. Eu vou e falo com a outra, ó, fulano de tal está fazendo tal coisa. A outra pessoa que não conhece vai já ter um pensamento negativo em relação a si. Faço mal para mim, faço mal para quem ouve e faço mal de quem contrário eu estou falando. Os judeus ensinam que falar mal de uma pessoa é pior do que você matar a pessoa. E você pode matar toda uma comunidade apenas com a língua. Só um segundinho, para eu concluir essa parte do convencimento. Então a gente precisa avançar nesse entendimento. Somado ao fato de não termos nascido num lar de Torá, ou seja, nascemos afastados da Torá, estamos em meio a uma cultura com condutas contrárias. Ou seja, nós nascemos nas nossas famílias, nós vemos televisão, agimos, saímos na rua. Nós não podemos, por exemplo, no sábado a gente vê todas as coisas fechadas. Em Israel é diferente, porque lá as coisas funcionam de acordo com a Torá. A nossa cultura, ela não é de acordo com a Torá. E isso a gente precisa se convencer de uma coisa. Nós aprendemos a ter um relacionamento, ou seja, um casamento com o Eterno com infidelidade. Por que nós podemos dizer isso? Pois muitos de nós conhecemos ao Eterno em meio à negação da Torá e dos mandamentos. Nos foi ensinado que a Torá não é algo superado, os mandamentos é algo que não precisam ser ouvidos ou obedecidos e que agora estamos num outro momento. Então, se nós aprendemos a ter um relacionamento com esses parâmetros, fora da Torá, nós estamos nós aprendemos no passado a ter um relacionamento com o Eterno de uma maneira infiel, com infidelidade, com adultério. Então, esse é um convencimento que nós precisamos ter. O homem precisa ser convencido ou se convencer? Se o povo no deserto adulterou, ou seja, naquele exato momento do casamento, o povo adulterou. Mas aí a gente precisa compreender as coisas. O homem é uma coisa que eu ouço há muito tempo. A gente vê o cardiologista que fuma, a gente vê o professor de educação física barrigudo, a gente vê o juiz, o advogado que não obedecem à lei e que corrompem e que são malvados em relação à questão da lei, são desleais, né? Mas a gente precisa compreender essas coisas. O homem, ele só vai fazer o que ele quer. É uma palavra de um cientista que ele fala que o homem, ele só faz o que ele quer. Então, mesmo quando a gente é atraído para o deserto, muitos de nós não vão aceitar a palavra. Vão resistir, vão colocar a culpa no outro, vão fazer a coisa acontecer, vão fazer uma leitura errada, um julgamento errado, porque é dominado pelos seus desejos, pelos seus sentimentos. Mas a gente precisa compreender essa questão, que o homem ele tem a capacidade de obedecer, mas alguns deles vão resistir a essa questão. E aí isso nos leva à palavra de Yeshua, ali no capítulo 13 de Mateus, quando ele fala sobre essa questão ele nos dá pistas para entender essa questão do convencimento. E o resultado, se nós nos convencermos, né, dos nossos pecados, e nós
proclamarmos que temos que retornar para esse relacionamento, ou seja, fizermos a nossa parte para nos elevar diante do Eterno, isso gerará consequências positivas. E o contrário, consequências negativas. Ali em Mateus capítulo 13, versículos 11 a 17. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ou seja, quem tem esse convencimento avançado de purificação, de santificação, de necessidade de elevação para manter um relacionamento com o Eterno, de abandonar algumas práticas, as práticas ruins que são declaradas na Torá para ter um relacionamento com o Eterno, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Para quê? Para que você possa ter um bom julgamento. Mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará. Ou seja, aquele que está convencido se dará mais ainda o entendimento para que possa avançar e fazer bons julgamentos. E terá em abundância. Mas aquele que não tem, que não está convencido, que não se convenceu da verdade, da palavra, não aderiu ao Eterno, até aquilo que tem lhe será tirado. Ele não será capaz de olhar a realidade, de ver com seus olhos e entender o que o Eterno está fazendo. Quando somos interditados e resistimos, quando somos reprovados e não sabemos por que fomos reprovados, quando nós nos levantamos para andar e o Eterno nos segura, nós botamos a culpa no vizinho, porque foi a fofoca, porque o Lula, porque o Bolsonaro. Aí eu começo a apontar e botar a culpa nos outros. Eu não entendo que nós vivemos num país idólatra, com cultura idólatra, com ensino da Torá, sem ensino da Torá, e que isso traz consequências para as nossas vidas, individualmente e coletivamente. Agora, se eu não tenho bem ajustado o meu pensamento, eu fico totalmente entregue aos meus juízos. Eu passo a idolatrar os meus próprios pensamentos. Versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Por quê? Pela concupiscência, pelo desejo desenfreado, pelo governo do sentimento, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos o bom ensinamento, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, retornem, e os cure. Olha o mal que nós temos aí com essa doença. Mas quem é que se levanta para dizer que pecamos? Não. Vivemos discutindo um com o outro, que solta, que prende, que liberta, que usa máscara, que não usa máscara, mas a gente não compreende que a palavra do Eterno é soberana sobre todas as coisas espirituais permanecerão, a doença vai passar. Versículo 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque ele está falando para pessoas que já se convenceram. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouviram o que vós ouvis, e não o ouviram. Essa é a palavra do rabino, do nosso rabino, nosso rabi. Está claro aqui essa situação. Aquele que tem se dará, aquele que não tem, que não está convencido, será retirado. Esse é o terceiro convencimento. Se eu não me ajustar com o retorno, confissão de pecados, retorno, morte da natureza carnal, ensino clássico que nós temos recebido, nós não vamos chegar a ter condição de ter bom juízo diante do Eterno. Para isso o tabernáculo, para isso a tribo de Levi é organizada daquela forma, para isso a função do sacerdote. Parte do terceiro convencimento nós vemos ali. Olha como isso se aproxima aos nossos dias. Lá em Atos capítulo 28, quando Paulo estava preso lá em Roma,
eu não sei, a interpretação que eu tenho é que até um peso de tristeza, um pouco de frustração da parte de Paulo, mas ele sabe, entende perfeitamente todas essas coisas muito melhor do que nós entendemos hoje. Mas olha como se parece com nossos dias. Atos 28, a partir do versículo 23 até o 28. E havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Elohim e procurava persuadi-los, ou seja, convencer a fé no Mashiach, Yeshua, tendo tanto pela Torá de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Toda a defesa que Paulo apresentou aqui nos últimos capítulos sempre falou: eu continuo falando na Torá de Moisés, nos mandamentos e falando dos profetas. Todo o tempo a defesa dela é essa aqui, falando, dando testemunho. Para quê? Para que possam ser convencidos, para que tenham um bom julgamento. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo: Paulo, essa palavra, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se convertam, retornem e os cure. Seja-vos, pois, notório que essa salvação de Elohim é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. É pesado, a gente sente que Paulo está falando de uma maneira mais pesada aqui. E hoje, nós aqui espalhados, como povo do Eterno pela face da terra, vemos que é a mesma situação que aqueles que criam estavam ali envolvidos. A gente precisa pregar retorno, precisa pregar Torá, precisa pregar a unicidade do Eterno, precisa pregar mandamentos, arrependimentos de pecados. Todas essas coisas precisam ser pregadas, como se nunca tivesse sido falado antes. Fomos ensinados que existem tipos de idolatria, e existe a idolatria do eu. Mas a gente pode perceber que toda idolatria parte da idolatria do eu. O primeiro nível de idolatria é a idolatria do eu. Porque é o pensamento, e está lá dentro. Não é você pegar uma imagem, não é você se curvar diante de uma imagem, é você aceitar uma ideia, é você colocar alguma coisa entre você e o Eterno. Essa é a idolatria do eu. Você acreditar que esse pensamento é possível. Essa coisa que você pensou, que é contrária à Torá, é possível. Quando você acredita que é possível existir, olha a palavra que a pastora trouxe. Quando a gente vê que as coisas espirituais permanecerão. Quando eu penso algo fora da Torá, eu imagino que essa coisa possa existir. Eu vou lá e ajo dessa maneira. Mas na realidade, eu estou só externando a idolatria do eu. O pensamento contrário à Torá nasce na pessoa. Quando ele é exposto, é porque julgou possível a prática de algo ilícito. E nós estamos falando de quem está dentro. Nós, nessa situação, não estamos falando de quem está fora. E ali a palavra de Tiago que Leomar bem frisou ali no capítulo 1, versículo 5. O desejo descontrolado, o sentimento, quando eu deixo me governar pelos meus próprios sentimentos, ele dá luz ao pecado. E o pecado consumado, ele gera a morte. Ele gera a morte. As duas palavras que você citou, primeiro por Yeshua, depois Paulo repete a palavra de Yeshua, que é a palavra do profeta Isaías. Isso aí. O profeta Isaías, no início do seu serviço a Adonai, ele diz assim: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Né? Então ele se coloca numa condição
não favorecimento para a palavra de Adonai ser anunciada. Adonai, como fogo consumidor, tira o mantenaz do altar e tira a iniquidade dos lábios do profeta, para que ele vá e anuncie essa palavra, tanto que o Messias falou, e depois Paulo ali falou. Por quê? Porque é uma palavra que vai ser dita no meio de um povo que tem maus hábitos, Exatamente. de hábitos impuros. Então, aquele que falar e iniciar ou anunciar a palavra, ele tem que sofrer não é um sofrimento, ele tem que ter o benefício da tenaz de Adonai, da fogo de Ser Adonai, atraído para o deserto. ser atraído para o deserto, aprender. Por isso que eu entendi direitinho quando você falou, primeiro tem que passar ali em Hebreus capítulo 12, tem que passar pelo Sinai. Se não passar pelo Sinai, você não consegue ter o ensino que vem de Jerusalém, que é o que nós estamos aprendendo, né? Exatamente. Então é isso que o profeta anuncia, Yeshua ratifica, e Paulo também, que nós habitamos no meio nós somos um povo de impuros lábios e habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Precisamos que a tenaz de Adonai venha e purifique os nossos lábios, as nossas ações, para que assim a palavra de Adonai seja ouvida, percebida e cumprida por todo o povo. Exatamente, é isso aí mesmo. Nós percebemos que a idolatria, ela traz a tônica do Primeiro Testamento. Óbvio que é muito maior, mas a gente consegue perceber como a questão da idolatria é uma nota que é sempre tocada no Primeiro Testamento, que o povo é exortado o tempo inteiro em relação à idolatria. O arrependimento é a tônica do Segundo Testamento. O anúncio do reino de Adonai e a necessidade de arrependimento de pecados. Vamos ali na palavra de Marcos. Já estamos concluindo. Marcos no capítulo 1. Atos no capítulo 1, de 2 a 5. Como que a tônica do Segundo Testamento se revela de maneira bem clara. Atos 1, de 2 a 5. Desculpa, Atos não, é Marcos, tá? Marcos 1, de 2 a 5. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a sua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Eterno, endireitai as suas veredas. Apareceu João purificando no deserto e pregando a purificação de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram purificados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Aqui no deserto, realizando essa ação. É atraído ao deserto para ser convencido de que é pecador, de que precisa confessar pecados, retornar ao Eterno. Para quê? Para ter um bom julgamento. Se eu tenho um bom julgamento, eu sou útil na mão do Eterno, como uma ferramenta. Se eu não tenho bom julgamento, o Eterno não pode me utilizar para as coisas. Eu posso cantar bem, eu posso tocar bem, eu posso ensinar bem, eu posso ter o dom da fala, mas se eu não tenho o convencimento de que eu não sou bom, de que o julgamento errado é algo contaminante, de que eu preciso retornar para o Eterno, para um casamento, para um relacionamento, isso confessando pecados com purificação, se eu não me convencer disso, eu não vou ter um bom julgamento. E aqui a palavra ela reafirma essa questão aqui, que é a tônica do Segundo Testamento. Ali ainda no versículo 15, na palavra de Yeshua diz: o tempo está cumprido e o reino de Elohim está próximo. Arrependei-vos e crede no ensino. Aqui a palavra evangelho, traduzida para evangelho, traz em si a ideia da boa notícia de que o reino de Adonai está próximo. O arrependimento de pecados, que é a tônica do Segundo Testamento, está baseado na ideia de que o reino de Adonai está próximo. O reino de Adonai está próximo. E o casamento, ou seja, aquele tempo da gente se preparar, né, para o casamento tem que acontecer. A gente precisa procurar encontrar o Eterno. E lá na palavra de Colossenses, no capítulo 3, a gente consegue bem ver isso.
Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 a 5. Portanto, se já ressuscitastes com o Machia, buscai as coisas que são de cima. Olha lá o movimento que o Eterno faz. Onde o Machia está assentado à destra de Elohim. Pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra, porque as que são da terra vão perecer, as espirituais permanecerão. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com o Machia em Elohim. Quando o Machia, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então, a noção que nos é passada é de que para os de dentro, os pais, os que já internalizaram a Torá, o acerto se dava como necessário, pois o relacionamento se tornava mecânico, exterior, e passava a existir o coração dobre, a dubiedade, denunciada pelo Machia, com a hipocrisia. Olha ali em Marcos, no capítulo 7. Essa palavra que o Machia utilizou para exortar os de dentro. Os de dentro. Marcos, no capítulo 7. Marcos, no capítulo 7, versículo 6. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, os de dentro, que tem a palavra, e aí a gente consegue compreender a casa de Israel, a casa de Davi, porque quando a gente faz alguma coisa que é contrária à palavra, nós estamos com o exterior todo montado, as nossas reuniões e tudo mais, mas se no interior isso não estiver bem alinhado para esse casamento, nós nos tornamos hipócritas e caímos aqui na palavra do Messias. Já os de fora, aqueles que são nascidos de fora da Torá, precisavam se apartar dos seus comportamentos rudimentares e aprender a adoração ao Elohim de Israel, deixando sua cultura, seu comportamento e transformando a sua maneira de viver. Por isso que o Segundo Testamento ele traz claramente essa noção de arrepender dos pecados, a noção dos povos das nações que precisam compreender a unicidade de Adonai, tem que andar mais do que os pais, porque ainda estão distantes da palavra. E nós conseguimos ver isso lá em Lucas, no capítulo 14. Lucas, no capítulo 14. Versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, não vai poder participar do casamento. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, ou seja, se eu começar a fazer essa caminhada fora do fundamento da Torá, a coisa vai dar errado. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a peleja contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, for louco, com que se há de salgar?
nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-lo afora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, se eu não estiver preparado para essa situação, para esse casamento, eu não consigo participar desse concerto, eu não consigo participar dessa mesa. Falando, essa palavra, Yeshua estava falando com os de dentro, mas é um método que mantém sua eficácia para com os agregados também. Na realidade, a ligação entre a idolatria, que é muito proclamada no Primeiro Testamento, e o arrependimento de pecados do Segundo Testamento. Isso nos remete aos dias atuais. Adonai é notório, ou seja, é conhecido. O Messias é notório, conhecido. A palavra do Eterno é notória, mas a necessidade é da pregação do abandono da idolatria e arrependimento de pecados, mesmo com toda a notoriedade de Adonai, do Messias e da Torá. Pois há negação da Torá e dos mandamentos. Há negação da unicidade de Adonai. Há ódio pelos pais em relação aos filhos e há desprezo dos filhos em relação aos pais. Então, precisa ajustar essa questão para que esse casamento aconteça, para que essa ação termine. Vamos ali concluir com o Salmo 67. Vamos todos orar o Salmo 67, que é um clamor do Eterno, um clamor do salmista, para que possamos nos apresentar em purificação para esse casamento e tenhamos um juízo bem ajustado para sermos boas ferramentas na mão do Eterno. Salmo capítulo 67. Elohim, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Elohim, os povos. Louvem-te a ti, os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade, e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, aos povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Elohim, o nosso Elohim, nos abençoará. Elohim nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Aqui a prova do sentimento, da certeza do salmista de que esse casamento era para todos. Então que nós possamos sempre lembrar desse relacionamento que nós precisamos ter com o Eterno. Pai, em nome de Yeshua, nós agradecemos pela sua Torá, nós agradecemos pelo nosso povo Israel, por Yeshua, Pai, o Rei Messias, que nos exorta até os dias atuais, por amor, nos conduz até o deserto, para que possamos passar, ó Pai, pelo Sinai, e assim nos apresentar, ó Pai, em santidade e purificação diante da Tua presença. Que nós possamos alcançar, ó Pai, essa estatura, para sermos instrumentos nas Suas mãos, com um bom julgamento, ó Pai, com um bom juízo, porque o Senhor nos capacitou para a obediência. Mas nós só conseguiremos fazer bons julgamentos utilizando o conhecimento da verdade, se nós, ó Pai, estivermos em linha com o Senhor. Assim, ó Pai, toma a casa de Israel, a casa de Davi diante das suas mãos, para que tudo isso seja resolvido e nós possamos caminhar em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.